Jesus, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos ter comunhão com o Senhor. Aleluia. Pai Celestial, pelo poder e autoridade do nome do sangue de Jesus, nos perdoe dos pecados cometidos por pensamentos, por palavras, por atos, consciente ou inconsciente, lembrados ou esquecidos por negligência, imprudência, equívoco, omissão. Tudo aquilo inagradável aos seus olhos, aos olhos do nosso Senhor Jesus, que entristece o Espírito Santo. Tudo quanto o Espírito Santo, com gemido inexprimível, suportou para cumprir a sua palavra, Senhor. Nos perdoe, Senhor, pois pecamos contra o Senhor, contra a sua lei, contra a sua palavra. Pecamos contra o céu, Senhor. Nos perdoe no nome de Jesus. Pai Celestial, pelo poder e autoridade do nome do sangue de Jesus, nos perdoe dos pecados cometidos, que estava gerando impedimento na nossa vida, no espiritual, no sentimental, no financeiro, no conjugal, familiar, social, nos estudos, no exercício da profissão, nos concursos, nas promoções. Nos perdoe, Senhor, para que nós não impedimento na nossa vida, Senhor. Nos perdoe no nome de Jesus. Pois me lembro, Senhor, de quantas vezes perdi oportunidades na empresa que eu trabalhava, de promoções, mas havia impedimento na minha vida e eu não sabia, Senhor, até compreender os seus mistérios. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nos perdoe, Senhor, para que nós não impedimento na nossa vida. No nome de Jesus, Pai Celestial, nos perdoe, para que não haja porta, nem janela, nem brecha, nem lugar, nem legalidade, nem para o diabo, nem para os demônios agirem. Nos perdoe no nome de Jesus. Nos perdoe, Senhor, para que não haja impedimento nas nossas orações. Nos perdoe, Senhor, para que não haja porta, nem janela, nem brecha, nem lugar, nem legalidade, nem para o diabo, nem para os demônios agirem. Nos perdoe no nome do Senhor Jesus, Pai Celestial, para que possamos contemplar a sua glória, Senhor, pois bem sabemos através da sua palavra, pela instrução do Espírito Santo em nossas vidas, sabemos que o pecado separa o homem do Senhor, mas nós cremos no Senhor. Nós cremos na purificação dos pecados pelo sangue de Jesus. Nós cremos no perdão pelo nome do Senhor Jesus, pois esta é a obra da cruz em nossas vidas, feita a remissão dos pecados através do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Por isso, Pai Celestial, nos perdoe para que possamos entrar no santuário do Santo dos Santos. O véu se partiu de cima a baixo, Senhor, nos dando toda a legalidade para entrar na sua presença, pois portas foram abertas. Jesus Cristo quebrou, rompeu os grilhões que nos separavam do Senhor, através da morte de cruz, nos concedendo toda a legalidade, Senhor, por ter um sacerdócio real de entrar na sua presença, para entrar na sua presença. E pelo sangue de Jesus somos justificados junto ao Senhor. Esta é a obra da redenção em nossas vidas. Por isso eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que nos perdoe de toda transgressão. Traga a consciência de cada irmão que aqui está presente, de cada ouvinte que está neste momento pelo link, Senhor. Que traga a consciência de cada um, para que faça a confissão dos pecados, para que não haja nenhum impedimento nas bênçãos do Senhor em nossas vidas, para que possamos contemplar, Senhor, os benefícios da cruz, os quais nos foram concedidos, que tenhamos todas as roupas lavadas pelo sangue de Jesus para sentar, Senhor, no banquete do Senhor. Senta-se digno de participar desses benefícios, os quais nos foi dado na cruz do Calvário. Lama, Surya, Lama. Eu te peço, meu Senhor, no nome de Jesus, para que confessamos ao Senhor, porque reconhecemos a obra da cruz do Calvário, Senhor. Reconhecemos a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus. Reconhecemos esse grandioso projeto consumado através do nosso Senhor Jesus, aquele que desceu, o mesmo que subiu e levou o cativo o cativeiro, Senhor. No
nos colocando nos lugares celestiais juntamente com o Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que tudo venha se cumprir em nossa vida no seu propósito, no propósito de redenção, que a vida eterna já nos alcançou, Senhor, e que venha acompanhada da libertação, da cura, dos dons, dos ministérios, dos frutos do Espírito Santo, e de toda sorte de prosperidade da parte do Senhor em nossas vidas. Lá, suriada, lá. Mas eu te peço, meu Senhor, no nome de Jesus, traga a nossa consciência, traga a consciência de cada um para a confissão dos pecados, Senhor, no nome de Jesus, para que possamos, meu Senhor, participar de todas as bênçãos celestiais, das bênçãos físicas, as quais o Senhor mesmo nos prometeu na sua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Por isso somos gratos, meu Senhor, pela obra da cruz, somos gratos pelo projeto de redenção, porque no dia em que o homem caiu, reuniu-se o Pai, o Filho e o Espírito Santo e disse: Deus, o que faremos? O teu Filho, nosso Redentor, Senhor, levantou-se diante do Senhor e declarou: envia-me a mim. E enviaste o teu Filho, o Verbo que se fez carne e se fez na nossa presença, na presença aqui na terra, Senhor, durante 33 anos, meu Senhor. E assim nos compraste por um alto preço, pela sua própria vida, nos compraste para o nosso Deus, Senhor. Por isso nós te agradecemos por esta obra maravilhosa, Senhor, de redenção, no nome de Jesus. Também liberamos o perdão, Senhor, porque sabemos que está condicionado o perdão, a liberação do perdão, Senhor. No tempo da ignorância era olho por olho, dente por dente, mas agora é segundo o seu amor grandioso e poderoso que o Senhor liberou para nossas vidas, que nos amou de tal maneira para enviar o teu Filho, um dirigente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que seja assim nos nossos corações, meu Senhor, o amor do Senhor em nossa consciência, para que possamos expressar àqueles que estão perdidos, que estão no lamaçal do pecado e do engano. Que este amor seja na nossa consciência e nosso coração, Senhor, para que possamos fazer do seu jeito e não do nosso jeito, para que possamos evangelizar, Senhor, da maneira correta, Senhor, que não sejamos religiosos, mas sim os verdadeiros discípulos do Senhor, os embaixadores do Evangelho do Reino, que estarão pregando, Senhor, e testemunhando a veracidade da sua palavra, e que ela é viva e verdadeira, e tem funcionado em nossas vidas no dia a dia, para que possamos apresentar testemunhos, meu Senhor, que o nosso Deus é um Deus operante, é um Deus galardoador. Por isso nós te agradecemos, meu Senhor, liberamos o perdão, Senhor, para que seja do seu jeito, não do nosso jeito, que o nosso coração seja cheio do Espírito Santo, em obediência e reverência ao Senhor, em obediência à sua palavra, Senhor, para que possamos dar frutos bons, meu Senhor, para que esta fonte de água viva venha jorrar somente água doce e jamais jorrar águas amargas, porque é impossível a mesma fonte jorrar águas amargas e água doce ao mesmo tempo. Que sejamos fonte de água doce, Senhor, no nome de Jesus. Por isso nós te agradecemos por este momento importante em nossas vidas, de termos o privilégio de estar aqui reunidos nesta noite para louvar e adorar o Senhor da vida, o Deus Todo-Poderoso, nos resgatou para o nosso Pai Celestial. Jesus Cristo veio em carne, foi exposto publicamente, foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, assim como o Espírito de Deus trouxe a vida a Jesus 3 dias após a morte, assim também ressuscitaremos no grande dia para estar na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor da vida, que nos enviou a sua palavra, Senhor, através do Espírito Santo, porque somente o Senhor tem a palavra da vida, e essa palavra está em nossas mãos, o manual de instrução, as sagradas Escrituras. Nós te agradecemos por este momento, Senhor, essa oportunidade de estar na sua presença, Senhor, pois gostaríamos que muitos estivessem aqui neste local, Senhor,
tendo o privilégio de ser um adorador, tanto no corpo quanto no espírito. A nossa gratidão, Senhor, por ter conquistado o reino do Senhor. No dia em que o nosso nome foi escrito no livro da vida, nos fizeste sim por filhos, o direito de ser filhos do Deus vivo, filhos por adoção. Aqui está reunindo seus filhos e suas filhas, Senhor. Estão reunindo seus filhos e suas filhas em outros ministérios e outras igrejas, que é o seu corpo. E daqueles que estão assistindo pelo link neste momento, Senhor, a nossa gratidão, Senhor. Somos gratos por tudo que temos conquistado, pois não foi com o nosso braço, mas sim com a mão do Senhor em nosso favor. Quando o Senhor está pelejando em nosso favor, tudo está contribuindo juntamente para o nosso bem, Senhor, cumprindo assim a sua promessa em nossas vidas, cumprindo assim o seu propósito em nossa vida, cumprindo assim as leis da prosperidade, cumprindo tudo quanto o Senhor planejou para nossas vidas no passado, Senhor. E assim diz o Senhor, para que nenhum desses perca. Eis-nos aqui, Senhor, no nome de Jesus, para adorar o Senhor da vida. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer do seu jeito e não do nosso jeito, para conduzir a igreja à adoração, Senhor, para resgatarmos almas vivas e almas mortas, pois o Senhor mesmo nos chamou, nos escolheu, nos elegeu para este ministério da palavra, o ministério da cura, da libertação, o ministério de resgatar almas vivas e almas mortas, e um vaso que tocarmos vira ouro, Senhor. E pelo ministério de profeta, e pelos dons, os ministérios e os frutos do Espírito Santo, por um decreto da parte do Senhor, o Senhor mesmo nos elegeu, Senhor, para pregar o Evangelho, como está escrito, que nos fins dos tempos o Evangelho do Reino seria pregado, Senhor. Que a sua igreja seja avivada, que haja um avivamento na sua igreja, que haja um crescimento espiritual em cada irmão e cada irmã, que cada um, Senhor, sejam capacitados a anunciar as boas novas de paz para aqueles que não conhecem ao Senhor, que está apenas esperando por um convite ou apenas uma palavra, eles converterão ao Senhor e fazer parte do coral de adoração ao Senhor. Pois nós te agradecemos por este momento, de termos o privilégio de conhecer estes mistérios, de termos o privilégio de fazer parte da sua igreja, que é o seu corpo, e de estar sentado no banquete, lavado nossas roupas pelo sangue de Jesus, digno de ceiar daquilo que o Senhor mesmo nos prometeu e nos deu através do seu Filho Jesus, nos herdando as mesmas promessas da Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia, Senhor. A nossa gratidão. Somos gratos, meu Senhor, porque nos amou primeiro, Senhor, por ter nos chamado, nos elegido e nos fez eleitos para a grandiosa obra do Senhor, nos constituiu como um sacerdócio real e como embaixadores da sua palavra, Senhor, para anunciar àqueles que ainda estão no engano, pois conhecerão a verdade vos libertará, serão libertos do engano, serão libertos deste mundo, Senhor, serão libertos da religiosidade, mas se virão ao Senhor tanto no corpo quanto no espírito, no nome de Jesus. Graças a Ti, Senhor, estamos aqui nesta noite, e todo louvor e adoração lhe pertence. A conquista não foi da nossa força, da nossa sabedoria e da inteligência, mas da parte do Senhor, porque as bênçãos do Senhor nos enriquecem e não acrescentam dores. Temos paz, Senhor, temos vivido a sua palavra, temos visto se cumprir as suas promessas, por isso nós te exaltamos, te glorificamos, e ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a adoração. Nos constitui como verdadeiros adoradores, Senhor, no nome de Jesus. Glórias a Deus, bem forte para Jesus. Agora eu quero convidar a irmã para continuar na adoração ao Senhor, e a oração de agradecimento ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Bem forte para Jesus. Paz, Senhor, irmãos. Glórias a Deus. Vamos adorar o Senhor. Pai Celestial, nos colocamos diante do Senhor, do Teu trono da graça.
Primeiramente, reconhecemos que somos filhos do Senhor, porque o Senhor assim escolheu. Foi o Senhor quem nos amou primeiro, foi o Senhor quem se empenhou por nós. De Gênesis a Apocalipse, reconhecemos a Tua graça, o Teu poder, reconhecemos tudo que o Senhor tem feito por nós. Cada um de nós, meu Deus, tanto os que estão presentes aqui, quanto os que estão assistindo pelo link, cada um tem um testemunho a dar da Sua bondade, de coisas que precisávamos de ser resolvidas e o Senhor agiu. Não nos apoiamos no nosso braço, mas no braço mais poderoso que existe, que é o Seu. E estamos aqui reunidos essa noite, não em nosso nome, não para nos vangloriar, mas para a honra do Deus que o Senhor é, em Seu nome. E sabemos que o Senhor está aqui presente, porque a Tua palavra garante isso. Sequer precisamos pedir isso, meu Deus, porque o Senhor cumpre fielmente a Tua palavra. E nós sabemos que o Senhor está aqui. E nós queremos declarar, meu Deus, que a razão de estarmos aqui é o Senhor. A razão de estudarmos a Tua palavra é porque queremos conhecer o Deus vivo que o Senhor é. Não queremos andar segundo religiosidade, segundo tradições humanas, mas segundo o Seu jeito, segundo a Tua palavra. Convidamos o Senhor a ser o centro dessa igreja. Convidamos o Senhor a ser o cabeça dessa igreja. Convidamos o Senhor a estar presente nesse culto e dirigir esse culto. E pedimos, Pai, que o Senhor enche o nosso coração de submissão, reverência e adoração ao Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor traga às nossas mentes gratidão ao Senhor pelo que o Senhor tem feito por nós. De onde o Senhor nos tirou, meu Deus, todos nós temos testemunhos a dar, das pessoas que éramos, da vida que levávamos antes que Jesus entrasse nela. E é por isso que estamos aqui, para a honra do Teu nome, para engrandecer o Deus que o Senhor é e para agradecer. Pai, nós sabemos que somos filhos amados, que não somos desamparados ou abandonados, porque o Senhor tem estado conosco. Que palavras, que adjetivos seriam suficientes para agradecer o que o Senhor tem feito por nós? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada. Obrigada por todo o Seu carinho, por todo o Seu amparo, pela Sua bondade para conosco. Obrigada porque o Senhor não nos chamou apenas como criaturas, como servos, mas o Senhor nos chamou como filhos, filhos amados pelo Senhor. Obrigada, Pai, por todo o sacrifício que o Senhor fez em nosso favor, para nos tirar das trevas e nos trazer para o reino do Seu amor. E queremos, Pai, ser imagem e semelhança real do que o Senhor é. Queremos, Pai, que quando as pessoas olhem para nós, elas vejam o Deus que servimos, não para nos vangloriar, mas para a honra do Teu nome. Queremos, Pai, ser participantes do crescimento e fortalecimento do corpo de Cristo. Queremos ser aqueles que ajuntam e não aqueles que espalham. Ajuda-nos, Pai, no nome de Jesus. Ajuda-nos, meu Deus, a testemunhar o Deus que o Senhor é nas nossas vidas. As pessoas estão cansadas de religião, as pessoas estão cansadas de falsas doutrinas, estão cansadas de ensinamentos humanos. As pessoas têm sede do Deus vivo, têm sede do Deus Criador de todas as coisas. Pai, nos ensina a Sua doutrina, a sã doutrina, a Tua palavra, do Seu jeito e não do nosso. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos como instrumentos Seus diante do Senhor. Pedimos que o Senhor use as nossas vidas para fortalecimento e crescimento do corpo de Cristo. Nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem um chamado para cada um de nós. Nossa vida não é à toa. Nós Te agradecemos, Pai, pelo Seu amor, pelo Seu carinho, pelo Seu cuidado. E nós enchemos a nossa boca para louvar o Deus que o Senhor é. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por nos amar. Muito obrigada por escrever o nosso nome no livro da vida. Por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pela manifestação da Sua bondade para conosco. Nós a glorificamos e exaltamos ao Senhor. E reconhecemos que justo, santo, maravilhoso e perfeito é o Senhor. Muito obrigada, Pai, que toda honra, glória, louvor e adoração, hoje e eternamente, sejam entregues ao Senhor, que é digno de todas elas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias, glórias a Deus. Bem forte para Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Forte para Jesus.
Glórias a Deus. Vamos abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que razoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim essas blasfêmias? Quem pode perdoar o pecado senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam em si, lhes disse: Por que razoais estas coisas em vosso coração? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Glórias a Deus. Senhor, abra a porta da sua palavra para que eu fale os seus mistérios, para que manifeste como me convém falar, no nome do Senhor Jesus. Amém. Esteja sentado, irmãos. Glórias a Deus. Uma das primeiras coisas que o Senhor precisa de ver em nossas vidas é a fé. Crer que Deus possa fazer, não olhando para as circunstâncias favoráveis, não olhando para o curso natural da vida, e nem muito menos olhando para o curso natural da natureza, mas crer que tudo é possível para Deus. Quando Jesus disse ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados, simultaneamente estavam perdoados os pecados dele. Aquele problema que ele estava vivendo era fruto do pecado. Se ele nasceu paralítico, nós não sabemos, porque no texto não diz. Mas algo estava acontecendo na vida dele, consequência dos pecados. Quando Jesus disse para ele: Olha, os seus pecados estão perdoados, automaticamente ele tinha ganhado ali o direito à cura. Mas conhecendo os religiosos, Jesus sabia que os religiosos estavam questionando ele. A mesma coisa acontece nos dias de hoje. Os religiosos questionam aqueles que estão curados. Como aconteceu alguns dias com a irmã, quando falou para a mãe dela que ela tinha sido curada, ela disse: Mas Deus não cura ninguém.
Eles não acreditam. Eles não acham que é possível, eles olham com os olhos humanos. O problema do religioso é que ele vai estar sempre atrapalhando de alguma maneira que os filhos de Deus sejam abençoados. Jesus, uma certa feita, disse para os escribas, para os fariseus: vocês não salvam e não deixam os outros salvar. Quando Jesus te para o paralítico, levanta e anda, simultaneamente ele foi curado. Foi estabelecido-lhe o funcionamento todo do seu corpo. Não importa se era na coluna, se era nas pernas. O que importa é quando Jesus liberou a bênção. Ele foi automaticamente curado. Mas só observe um detalhe: não tinha como o paralítico ir até Jesus. Então quatro pessoas foram levar ele até Jesus. Não tinha como passar pela porta, porque a multidão era muito grande. Então Jesus, vendo a fé deles, liberou a bênção, porque viu a fé. Foi liberado mediante a fé, que eles acreditavam que Jesus poderia estabelecer novamente uma vida digna para aquele paralítico. Muitas vezes as pessoas ficam em casa, sentadas no sofá, assistindo televisão, ou está assistindo uma coisa ou outra, ou lendo alguma notícia, ou lendo algum jornal, ou alguma revista, ou um livro, que não lhe acrescenta nada, apenas uma leitura. Não toma atitude de buscar o Senhor Jesus. Como o paralítico não tinha como ir, então alguém o levou. E eu me lembro de uma vez, quando eu fazia um culto na minha casa, onde eu morava antes, na garagem. Tinha uma vizinha lá há muitos anos, havia doente, problema físico na perna. E sempre que eu a procurava, eu a via, todas as tardes ela sentava na porta. E falou assim: olha, você podia ir na igreja domingo, no sábado. Primeiramente o culto eu fazia no sábado. Podia vir ao culto no sábado? Era, filho, depois eu vou, minha filha. Constantemente eu convidava para vir da igreja, para assistir os cultos. Aí quando eu mudei de lá, que eu passei a fazer um culto aqui, um dia ela me chama. Ela me disse: olha, você podia fazer oração para mim, oraçãozinha para mim, oraçãozinha. Eu falei assim: olha, senhora, o culto é nos domingos, o endereço é tal, assim, expliquei o endereço daqui da igreja. Ela falou assim: ah, mas eu não posso ir. Eu disse: não, o culto é domingo, a senhora vai que eu faço oração na igreja. Ela me disse: ô filho, você não faz oraçãozinha particular, não? Eu disse: não, senhora, eu não faço oração particular, eu faço na igreja. Uma pessoa que estava ali com problema de enfermidade há anos, não dava 20 metros de distância que eu fazia o culto. Por várias vezes eu convidei para vir à igreja. Quando eu mudei de lugar, ela me pediu uma oraçãozinha, que ela estava precisando de uma oraçãozinha, ela não estava bem. Eu fiquei observando a comodidade daquela pessoa, irmãos. A pessoa não estava 20 metros da minha casa. Eu ia fazendo o culto todo sábado. Sempre eu tinha oportunidade, eu convidava. Agora, quando eu disse o endereço, ela achou longe também, não dava para ela vir porque era longe. Tem pessoas que querem receber a bênção do Senhor, mas não tem nem um pingo de capricho para ir à igreja para cultuar a Deus, para ouvir a mensagem de Deus, para ouvir a palavra. Jesus estava anunciando o reino para aquelas pessoas. Ouvindo a mensagem, então, ficaram sabendo, então levaram aquele paralítico, porque não tinha como ir. Aconteceu outro fato interessante comigo. Eu estava aqui do lado da igreja, fazendo um serviço, e tinha um moço trabalhando para mim. Aí ele falou assim: olha, que a mulher dele, falou que a mulher
oprimida. O pessoal chama de depressão, através da nome científico, mas o nome bíblico é opressão maligna. Eu falei assim, mas não tem ninguém lá perto da sua casa para fazer oração por ela? Não, o pessoal já foram lá na casa, já oraram, mas não deu nada, não resolveu nada não. Aí eu perguntei para ele, olha, falei com ele, olha, eu faço o culto todo domingo, traz ela aqui à igreja, no culto dos domingos. Aí ele disse, não, mas ela não vem. Eu disse para ele, mas o que impede ela de vir? Ele me respondeu, ela não gosta de crente. Eu falei assim, mas não tem como orar. Porventura darão dois juntos se não tiver em comum acordo? Ela não gosta de crente. Ele quer a bênção para a esposa, mas ela não gosta de crente. Não pode vir ao culto nos domingos. Por enquanto nós estamos fazendo o culto aos domingos. Então muitas vezes as pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Querem ser abençoados, mas não querem cultuar a Deus. Não querem tirar um pouco do seu tempo para vir à igreja. Quantas e quantas pessoas estão passando por tribulações, por sofrimentos, mas não querem servir a Deus. Tem preguiça de arrumar nos domingos para vir ao culto. Se for convidado para um casamento, normalmente fica 3 meses arrumando o vestido, principalmente mulheres. Uma semana antes, agenda um salão de beleza para ir a um casamento. Mas para vir à igreja cultuar o Senhor, não tem cara, não é capaz de fazer isso. Mas fica sentado diante da televisão, contaminando a mente com coisas que não convêm. Não quer se desprender da casa para ir cultuar o Senhor. Mas quer que um ministro, quer que um evangelista, quer que um profeta vá até a casa para receber oração. Irmãos, essas pessoas pegaram um paralítico, subiram no telhado da casa, abriram o telhado, desceram o paralítico na amarra que ele estava. Certamente amarrado ele não caía. Imagina o sofrimento que ele estava ali para passar uma pessoa numa cama por um telhado para chegar até Jesus. Eles se esforçaram, eles não ficaram acomodados, mas tem muita gente na porta, não dá para ir até o Senhor. Chegou a visita em casa, não pode ir até o Senhor. Domingo eu estou cansado porque trabalho na segunda. Arranjando desculpas, pretexto para não estar na igreja cultuando ao Senhor Jesus. Essas pessoas, quando descobriram que Jesus estava ali, não tinha como entrar para entrar na presença do Senhor, porque a multidão era grande. Eles deram o jeito deles. Vamos descer pelo telhado então. Agora imagina descer uma pessoa pelo telhado em uma maca. Jesus, vendo a fé deles, lhes disse: perdoados estão os teus pecados. Ali já tinha liberado a cura para ele. Mas conhecendo o coração dos religiosos, Jesus diz: qual é mais fácil dizer, levanta e anda, ou seus pecados estão perdoados? Então levanta e anda. Irmãos, quando nós nos esforçamos para que Deus venha abençoar nossas vidas, Ele está vendo o esforço de cada um. E eu preciso chegar aqui no altar e dizer: não, irmão, você vai ter que orar toda madrugada. Não, irmão, você tem que ler a Bíblia de capa a capa, pelo menos uma vez por ano. Isso não precisa falar para a pessoa. Eu nunca tinha subido no altar de uma igreja, para falar a verdade, eu nem ia prestar programa de trabalho de escola, eu conseguia, eu era tímido. Eu disse para Deus um dia: Senhor, eu vou fazer uma campanha no monte. Muitos aqui sabem desse testemunho. Vou fazer uma campanha no monte de 3 euros.
pregar. Nunca fiz curso de oratória. Tinha uma dificuldade terrível para falar em público. Disse: Senhor, 3 anos. Antes subiu a segunda vez no monte, Deus falou comigo: 3 não, 9. E aí deu trabalho para subir. Era chuva, era frio, era sol, era tudo. A dificuldade apareceu. Mas eu sabia que era uma prova. Irmãos, muitas vezes Deus permite que passamos por algum tipo de prova. Como eu estava dizendo para a irmã hoje na porta, essas oportunidades que nós temos, aí nós vamos mostrar para Deus de que lado nós estamos. Às vezes a prova aparece para você mostrar para Deus de que lado você está. Às vezes a prova é para o nosso próprio benefício. Muitas vezes as pessoas dizem: mas eu não podia passar por isso. Realmente, irmãos, porque nossas vidas são pequenas e momentâneas tribulações. Não estou dizendo tribulação, mas prova. Uma grande oferta para mudar a história financeira, uma grande oferta para mudar a história sentimental, assim, aos olhos humanos. Então cada um tem que se esforçar para agradar a Deus. Cada um tem que se esforçar e adequar a palavra do Senhor, adequar a Jesus e apresentar publicamente para as pessoas fruto de arrependimento. Porque quando as pessoas olham para a nossa vida, eles falam assim: está vendo, aí é crente. Se for um crente derrotado, vão criticar, mas eles dizem: não tem Deus. Cadê o Deus deles? Já ouvi isso, não foi uma vez só. Então cada um tem que se esforçar. Por que muitos conquistam as coisas com Deus e outros ficam para trás? Quando a pregação passada eu citei a respeito de Josué e de Caleb. Naquela geração somente os dois entraram na terra prometida. E os filhos deles, é claro, os que cresceram no deserto ou nasceram no deserto. Mas Deus prometeu para milhares de pessoas. 600 homens como soldados, adulto para soldado. No total dava mais ou menos 3 mil pessoas, não? Mais ou menos 3 mil pessoas. 3 milhões de pessoas. 600 mil homens só pronto para a guerra. Foram milhares e milhares, foi uma multidão incontável praticamente de pessoas. Mas somente 2 daquela geração de adultos pisaram na terra prometida. Mas a bênção era para todos. Então por que razão eles não foram abençoados segundo o que Deus prometeu? Religiosidade, espírito de rebeldia. Rebelaram contra a palavra de Deus, rebelaram contra os ensinamentos de Deus. E sempre que podiam, murmuravam contra Deus. Muitos sinais e maravilhas viram no deserto, na saída do Egito. Dentro do Egito eles viram as 10 pragas. Eles viram o poder de Deus cair sobre a cabeça dos egípcios. E eles não eram atingidos. As pragas atingiam os egípcios, não atingiam os filhos de Deus. Eles viram o mar vermelho se abrir, mas toda oportunidade que tinham, murmuravam contra Deus, rebelavam contra Deus. Muitos hoje não tomam posse da palavra de Deus porque são rebeldes à palavra de Deus. Quer servir Deus, mas do jeito deles. Continua na farra, continua no adultério, continua na mentira, continua na religiosidade. Como diz Jesus para os fariseus: como o mosquito e como o camelo. Olha para a aparência
Se tornaram como religiosos. Quando alguém diz assim, mas por que eu não estou sendo abençoado? É fácil, irmãos. Diga assim, olha, examine a si mesmo. Veja se sua vida está adequada a Jesus. Quando Jesus declara a sua palavra, se estiverdes em mim, a minha palavra estiveres em vós, tudo quanto me pedirem será concedido. Então o problema não está no Senhor, está nas pessoas que quer seguir a Deus do jeito deles, na farra, na mentira. E quando aparecem as festas, não posso deixar de ir porque é um momento único, é a formatura de fulano. Não posso deixar de ir porque é o casamento de Beltrano, casamento na sinagoga do diabo. Vai na sinagoga do diabo assistir um casamento, porque não pode deixar de ir, porque fulano está casando. Irmãos, quando recebemos um convite desse, na verdade é o seguinte: está passando por uma prova. É no momento de você dizer não, porque não é o templo de Deus, não é a casa de oração, mas sim a sinagoga do diabo. Eu não vou na sinagoga do diabo. Quer servir Deus do jeito deles, não quer se esforçar para participar de um culto todos os domingos. Se tem um evento na igreja, não pode participar porque está ocupado com alguma fazenda em casa ou particular. Está sempre colocando obstáculos, dificuldades, não toma atitude. Aí quer que Deus mova o mundo, mova o céu, mova tudo, para que a palavra venha atingir a vida dele como Deus quer, mas ele não se adequou à palavra de Deus. Aí o paralítico foi curado, porque Jesus viu fé, viu uma determinação neles. Eu quero estar na presença do Senhor, não importa por onde eu vou passar, não importa o que eu tenho que fazer, mas eu quero estar na presença do Senhor. Quando eu senti minha consciência de ir para a igreja, não pense em você se não teve obstáculo, não teve muitos obstáculos. Teve muitos obstáculos. Parece que o inferno abriu sobre a minha cabeça na época. Era tanto problema que surgia, era tanta perseguição. Mas eu permaneci firme, eu queria servir o Senhor. Eu queria estar na igreja. Quando eu não estava certo no lugar, eu ia para outro, porque eu não estava buscando religião, eu estava buscando a Jesus. Aí muitos querem ser abençoados pelo Senhor, mas não quer compromisso com o Senhor. Quer receber a bênção, mas não quer o abençoador. É necessário esforçar. É necessário que cada um se esforce. Decisões são tomadas individualmente. Cada um toma suas decisões, suas atitudes. Cada um faça as suas escolhas. Muitas vezes a gente fica em oração buscando de Deus uma resposta. Às vezes a resposta está em cima. Deus quer de cada um atitude, esforço. Aqui nós vimos a atitude que eles tiveram. Então vamos subir pelo telhado. Não tem como chegar no Senhor com facilidade, então vamos pelo mais difícil. Até algum obstáculo, vamos tirar o obstáculo do nosso caminho. E o que mais atrapalha um crente, principalmente quando ele se converte, são os religiosos, que de alguma maneira tentam atrapalhar. São mestres em atrapalhar. Aparentam-se como cristãos, mas nunca foram. Diz que
Deus está na vida deles, mas não se adaptou à palavra de Deus, quer seguir Deus do jeito deles, continua mentindo, continua roubando, tapeando, trapaceando, não mudam, e diz que serve Deus. Quando ora ao Senhor por alguma razão, a oração não passa das telhas, porque não tem resultado nenhum. Mas de uma coisa certa, irmãos, se a palavra do Senhor estiver em sua vida, se há fé na sua oração, não precisa de 5, 10, 20 horas de orações, apenas um gesto, uma ação, o Senhor libera a palavra, assim como Ele fez. Eles não olharam para as circunstâncias, eles não olharam se o paralítico estava doente há muito tempo, há pouco tempo, mas a coisa é certa, eles creram que Jesus podia fazer. E um grande detalhe, aquele problema que ele estava vivendo era fruto do pecado, era fruto do erro. Em outros casos, Jesus disse para outros que ele havia curado: não te peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então todos os problemas na vida das pessoas, tudo está acontecendo de errado ou de ruim, é pecado não confessado. Quando Jesus liberou para este homem aqui o perdão, a cura também já estava liberada. Ele apenas fez dessa maneira, para que todos vissem ali que ele tinha poder para perdoar pecados, não apenas para anunciar o reino de Deus, não apenas para expulsar espíritos imundos, ou curas, ou para ministrar curas, mas também o Filho de Deus estava ali para perdoar os pecados. Esta bênção nos alcançou, porque pelo nome de Jesus somos perdoados, pelo sangue de Jesus somos purificados de todo o pecado confessado. Não importa o que fizeram no passado, no tempo da ignorância, o que importa é a confissão sincera, seguida de arrependimento. Jesus liberou o perdão e em seguida ministrou a cura, e o paralítico andou, porque eles creram, esforçaram e sabiam que quando chega diante do Senhor Jesus, não importa o que seja, mas Ele é a solução de tudo, é Ele que opera em nossas vidas. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o tamanho do problema, olhe para o abençoador, o Senhor da vida, Jesus Cristo. Amém. Bem forte para Jesus. Agora quero ungir os irmãos, as irmãs. Em si eu quero ministrar a bênção aos que estão assistindo pelo link também, e que essas bênçãos venham alcançar aqueles que não assistirem no futuro, no nome de Jesus. Amém, Pai. Nós te agradecemos por este momento, que a palavra do Senhor tem vida em nossas vidas e em vida naqueles que não converteram ao Senhor. Neste momento de adoração, Senhor, de cultuar ao Senhor, o nosso Deus, não olhando para a possibilidade, Senhor, mas olhando para o Senhor. Não olhamos para as circunstâncias favoráveis ou para o curso natural da vida, mas estamos olhando para o Senhor e com fé. Por isso, nessa noite, Senhor, faça grandes milagres em nossas vidas, transformações. Abra a janela do céu, Senhor, e libere toda sorte de bênção, para se cumprir em nossas vidas tudo quanto o Senhor prometeu. Tudo quanto o Senhor prometeu para todos aqueles que nascessem de novo, para todos aqueles que conquistaram o reino de Deus.
Libera toda sorte de bênção aqui agora, Senhor. Porque os nossos olhos estão no Senhor. A nossa fé é no Senhor. Porque cremos que assim como o Senhor realizou obras impossíveis no seu ministério terreno, está realizando agora nossas vidas obras impossíveis aos olhos humanos. Que o milagre já aconteceu em nossas vidas, porque cremos no Senhor, no seu poder, no seu nome e na sua palavra, que faz parte da nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Senhor, no nome de Jesus, eu abençoo os irmãos e as irmãs que estão assistindo pelo livro. As bênçãos do Senhor já os perseguiram e alcançaram, Senhor, no nome de Jesus. Tudo quanto buscaram do Senhor com fé, já receberam, Senhor, porque as bênçãos do Senhor foram liberadas sobre as vidas deles, no nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, no nome de Jesus, eu consagro ao Senhor os dízimos, as ofertas. Eu abençoo os dizimistas e os ofertantes. Eu abençoo aqueles que não puderam dizimar ou ofertar. Eu os abençoo no nome de Jesus. Para que tenham fartura e que voluntariamente devolva a 10ª parte no nome de Jesus. Amém. Senhor, no nome de Jesus, eu repreendo a mal o devorador, migrador, cortador e destruidor. E no nome de Jesus, eu ordeno que saia do nosso meio, da nossa vida, das nossas finanças, dos nossos patrimônios. Todo mal sai e vá para as prisões eternas no nome de Jesus. Amém. Senhor, diante do Senhor há um memorial, além da prosperidade, Senhor, pois assim diz o Senhor: levai à casa do tesouro os dízimos, ofertas, fazerei prova de mim, que eu abrirei a janela dos céus e derramarei toda sorte de bênção em vossas vidas. Que venha se cumprir em nossas vidas essas promessas, Senhor, este mandamento, esta lei, no nome de Jesus. Amém. Te agradecendo por este momento, Senhor. Estamos aqui cultuando o Senhor, anunciando o Reino, e pela palavra do Senhor, falando aos nossos corações como tem nos ensinado o Senhor. Somos gratos por estar nos capacitando a cada dia, a cada culto, a cada situação, Senhor, sem nos ajudar. Nós te agradecemos, porque sabemos que é o Senhor mesmo que nos abençoado, é o Senhor mesmo que tem nos protegido e nos livrado, Senhor, de todo o mal. Te agradecer por ter o privilégio de estarmos aqui te adorando, glorificando e exaltando ao Senhor, o Deus Altíssimo, o nosso Deus. Que seja a semana de vitória, que seja o mês de vitória, que seja um ano de vitória e de conquistas, porque não estamos olhando para a circunstância deste país, mas estamos olhando para a sua palavra, olhando para o nosso Deus. Que este ano em nossas vidas é um ano de conquista, é um ano de prosperidade, Senhor, como tem me mostrado. Não estamos olhando para o curso natural da vida ou a circunstância deste país, mas sim para a sua palavra, que vem se cumprir em nossas vidas. Não importa o que esteja acontecendo no mundo, o que importa é o Senhor fazer parte da nossa vida, ser a cabeça da sua igreja, ser o nosso Deus, que nos mantém debaixo das suas asas. A sombra do impotente estamos descansando na luz do Senhor, que é o nosso Deus, nosso galardoador, que é o nosso provedor, que tem aberto a janela do céu sobre nossas vidas, para que possamos conquistar, Senhor, não importa as circunstâncias, mas conquistarmos tudo aquilo que almejamos em nossas vidas, porque não estamos olhando para o natural, mas sim para o sobrenatural do Senhor. Por isso, neste ano,
vitória. E tenho visto, Senhor, o que eu profetizei há 2 anos atrás, quando eu fui até a capital, Senhor, que eu estou vendo acontecer nos dias de hoje. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a adoração. Ao Senhor a honra, a glória, o nosso louvor, porque reconhecemos que o mover do Senhor em nossas vidas, que o Espírito Santo agindo em nosso favor, e todas as coisas contribuindo para o nosso bem, porque servimos ao Deus Altíssimo, Todo-Poderoso Senhor, que nos constituiu como filhos. Por isso nós te agradecemos neste momento, Senhor, momento de alegria, de ter o privilégio de estar na sua presença. Glórias a Ti, glórias ao Deus Todo-Poderoso, glórias a Deus Pai, ao Deus Filho e ao Espírito Santo. Amém. Bem forte para Jesus. Eu queria nesta noite dar um testemunho de cura, mas fico para o próximo culto, amém? Fique de pé, levante a mão direita e repete comigo: que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho, que as doces consolações do Espírito Santo já estão conosco, hoje e por toda a eternidade, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.